Olá, bom dia, bom dia. Iniciando a nossa live semanal de psicologia social. Hoje, dia 23/4/2021. Bom dia, Márcia, bom dia, Aline, bom dia, Daniele. Isso aí, iniciando a nossa live. E hoje a gente vai fazer uma revisão total aí do nosso bimestre. Semana que vem é a nossa prova. Enfim, só relembrando um pouco. Então, na prova, vocês têm duas tentativas. Em cada tentativa, a prova ela fica aberta durante 4 horas. E depois que você fizer as duas tentativas, o sistema ele vai contabilizar a média das notas, ou seja, ele vai somar as duas notas e dividir por 2, e esse é o valor final, né, da sua prova, né? E esse valor da prova, ele vai valer metade da nota do bimestre. A outra metade vai se contabilizar a partir das nossas questões da frequência. Tá legal? Vamos liberar a Helena aqui. É isso aí, gente. E que frio, hein? Bom dia, meninas e meninos, né, Daniele? Que friaca, hein, gente? Professor, Cara, é que você já tinha dado bom dia, né? Como estava só nós ali, eu falei bom dia, professor, bom dia, é menino, verdade. que estava só nós aqui por enquanto. Eu não reparei que só tá eu de meninos aqui hoje também, né? Então, eu coloquei ali, bom dia, professor. Ah, Boa, professor. boa, boa, Muito boa, frio, boa. muito frio. Muito frio, frio demais, gente. Eu gosto desse tempo, mas estou com dificuldade até de pensar, confesso. Deixa eu abrir aqui os meus materiais hoje. Meu computador tá rápido hoje que nem minha vida, gente. Como eu sempre digo, vamos lá. É por causa do frio, professor, por isso. Então, ninguém quer trabalhar, nem o Ninguém, computador não quer. ninguém quer trabalhar, ninguém quer vir para aula, hoje tá difícil. Não, não. Olha, eu confesso que hoje seria, se eu fosse aluno, eu ia pensar algumas vezes antes de vir para a aula, viu? Confesso, não é Não, fácil, não. o professor ainda põe os Alpes lá atrás, então tá dando uma coragem, que Deus o livre. A neve lá atrás tá uma maravilha. Eu quis pôr um fundo que combinasse mais com a aula de hoje, mas confesso que esse não está muito animador também, né? Pronto, agora sim, tem tudo a ver. Vamos lá, gente. Ai, 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 gente. Deixa eu passar um negócio aqui para vocês. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Ah, aqui. Gente, o nosso encontro de psicologia social vai acontecer do dia 7 ao dia 11. Eu já falei várias vezes para vocês. O site ainda não ficou pronto. É para ficar pronto hoje, mas já tem já o site das inscrições. Eu vou passar aqui para vocês. As inscrições são pelo Simpla. É interessante fazer. Eu acho que não vai faltar vaga para ninguém. Mas a princípio são 2.000 vagas e a gente já está passando já de 1.000 inscrições. Então, peço que vocês façam as inscrições, coloquem esse site aí no grupo aí da turma, mandem para o WhatsApp pelos colegas, só para não faltar. Deixa eu passar aqui. É esse aqui, ó, Simpla Jornada de Psicologia Social. Façam lá a inscrição e sejam felizes em junho com o professor. Vamos lá, gente, eu vou fazer uma revisão bem objetiva. Hoje é dia de ir direto ao foco. Então, eu vou passar aqui por todos os temas que a gente falou e depois, no final, eu vou ler ainda algumas questões da prova só para mostrar como que está o estilo da prova. É uma prova muito mais de pensar do que decorar. Então, o que você precisa entender é a base do pensamento. Você não precisa decorar, creio que absolutamente nada. Né? Entendendo a base de tudo, o raciocínio lógico vai te levar ao melhor dos mundos. Ou não, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês.
Caramba, gente, eu fui fazer um café agora de manhã, vocês acreditam que acabou o gás? Aí, enfim, e o pessoal aqui em casa está dormindo, ninguém está aqui para esperar gás. Aí vim dar aula, depois peço gás. E o gás, Ô, hein, gente? professor, que pena, hein? Ô, professor, vou profetizar na sua vida uma chaleira elétrica, professor. Aí você pode fazer o café sem o gás. Boa, boa, muito boa. Até tinha uma aqui, mas na verdade eu quebrei a jarra dela, aí invalidei todo o produto, né? Depois disso, vamos lá. Eu ia falar, bom, mas chaleira elétrica, né? Tão cara a eletricidade, mas o gás também, né? Tão caro. Daqui a pouco é viver só para pagar gás e energia elétrica. Vamos lá. Então hoje é esse dia animado, dia da revisão. Olha aqui como estão os nossos GIFs hoje, né? Igual os meus alunos, igual o professor também, de alguma forma. Bom, quando a gente. O primeiro ponto que a gente tocou nesse bimestre, deixa eu até abrir aqui, foi a questão dos tipos de influência em psicologia social. Basicamente, em psicologia social, a influência ela se dá de indivíduo a indivíduo, de indivíduo em relação a um grupo, de um grupo em relação ao indivíduo e de um grupo em relação a outro grupo. Bom, o primeiro ponto que a gente denota, né, quando nós falamos de um tipo de relação entre indivíduos diferentes, são os sentimentos, né, as emoções que podem emergir dentro dessa relação. Caramba, não abre a página nunca. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui. Aqui, perfeito. Bom, então o primeiro escopo, a, o primeiro escopo a se denotar é que uma relação entre indivíduos ela pode abranger tanto o altruísmo, ou seja, a ajuda, como também a agressão. E o que vai determinar, né, se você está mais para cooperar ou mais para agredir são os sentimentos interpessoais que vão emergir dessa relação, como, por exemplo, o gostar, o não gostar, o amar, o odiar, a indiferença, né? Todos esses sentimentos interpessoais vão aqui exercer uma influência muito significativa nos relacionamentos de maneira geral e vão balizar, né, se as atitudes elas são positivas ou negativas de pessoa para pessoa, né? Quando nós falamos agora de uma influência de um grupo em relação ao indivíduo, nós temos a ideia de conformidade, ou seja, que é aquele cenário aonde o indivíduo ele ajusta o seu comportamento, o seu padrão para adentrar ao grupo, né? Se nós lembrarmos do que a gente falou da aula no semestre anterior do Pierre Bourdieu, seria como o indivíduo ajustar os seus hábitos para fazer parte de um campus, né? Então, nesse caso, ele vai internalizar padrões, ideias, percepções para fazer parte da turminha, né? Agora, quando nós falamos de um indivíduo em relação ao grupo, nós estamos falando de um escopo de influência que vai se dar, sobretudo, pela liderança, né? E a liderança, por sua vez, vai influenciar em vários padrões relacionados ao grupo, como, por exemplo, padrão de decisões, a produtividade, o clima organizacional de forma geral, e por fim nós temos a influência de um grupo em relação a outro grupo. Assim como é a relação de indivíduo para indivíduo, os grupos eles podem ter entre si padrões competitivos ou cooperativos, e as relações aqui vão ser fortemente mediadas pela identidade e também os estereótipos do grupo, né? Como, por exemplo, a briga entre torcidas organizadas, a briga entre grupos religiosos rivais e por aí vai. Então, esses são os 4 escopos básicos de possibilidade em psicologia social. Então, um indivíduo em relação a outro indivíduo, abrangendo aqui, por exemplo, a influência, a persuasão, a mudança de atitudes, os sentimentos interpessoais, um grupo em relação a outro grupo, nesse caso, o conformismo
e a socialização, o indivíduo em relação ao grupo, a liderança, né, que vai influenciar tanto no nível de inovação como na tomada de decisão, e um grupo em relação a outro grupo, amizade, hostilidade, e o binômio aqui, cooperação e competição. Dentro dessa logicidade, vale aqui chamarmos atenção para a persuasão. Basicamente, a persuasão é uma tentativa deliberada de mudar atitudes e comportamentos de terceiro por meio de uma mensagem, né? Então, quando você pede, né, para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho, que ele faça uma determinada coisa, isso é uma tentativa de dica de estudo? O que é isso? Uma tentativa de persuasão. Na persuasão, você vai mudar ou o comportamento do indivíduo, ou as atitudes dos indivíduos, ou ambos, né? E para essa prova, é interessante nós nos atermos, a princípio, aos axiomas relacionados as estratégias, né, persuasivas de Robert Cialdini. A primeira coisa que o Robert Cialdini vai denotar é a questão das autoridades, né, mensagens que vai fazer uma mensagem de Covid, por exemplo. Uma coisa é a criança lá na escola falando de Covid, outra coisa é o especialista em oncologia lá do Sírio-Libanês, o PhD, o mestre lá não sei da onde, ou seja, as pessoas elas tendem a se submeter mais à opinião de autoridades, né? Além disso, tem a questão do gostar, né? Dependendo para onde você vai enviar essa mensagem, é interessante que você medir, né, do que a pessoa gosta, de quem a pessoa gosta, né? Como, por exemplo, uma propaganda de futebol. O interessante é que esteja o Neymar, o Pelé, sei lá, o Cristiano Ronaldo, e não o professor Tiago, né? Que quem gosta de futebol não gosta de professor Tiago. Além disso, a questão da prova social. Nós, seres humanos, nós nos guiamos fortemente pela opinião de terceiros. Um exemplo clássico são os sistemas de avaliação dentro dos aplicativos, como, por exemplo, iFood, Uber Eats, Airbnb. Então, uma coisa é a descrição do produto, outra coisa é a quantidade de estrelinhas e os comentários das pessoas. Nós nos guiamos mais por esse segundo ponto, as avaliações, do que pelo produto em si, tanto é que esse é um critério universal, né, para qualquer tipo de produto. E aqui a gente, ao longo das aulas, nós falamos fortemente sobre isso, né, aquela coisa, né, você ter, por exemplo, uma multidão fingindo que está comprando só para levar as outras pessoas a comprarem, né, a reciprocidade, os indivíduos eles estão mais tendentes a retribuir, a fazer algo depois que você fez algo por eles. Então, por exemplo, você, sei lá, é aquela história lá da revista lá no aeroporto. O cara, quer ganhar uma revista? Quero. Ele te dá na mão a revista e depois ele vem com a história de fazer assinatura de jornal, de pegar o seu cartão de crédito. E se você já aceitou a revista, é muito provável que você vai dar um pouco de bola, né, porque o indivíduo ele tá dizendo, né? Você vai ficar constrangido de deixar ele ali na mão. A consistência, né? Quando nós fazemos compromissos públicos, isso aumenta a probabilidade de nós cumprirmos a questão. Como, por exemplo, o pedido de casamento que é feito na frente de milhares de pessoas e você fala sim, você assumiu o compromisso público. A probabilidade que você case mesmo de fato agora ela se eleva ao quadrado, né? E a escassez, né? Nós valorizamos tudo aquilo que é pouco, tudo aquilo que tem que é exclusivo, né? Um exemplo são as roupas, né? Se você agora eu me esqueci da marca, mas a marca M-Officer, né? Muito popular aqui no Brasil. Ela vai se dividir em 3 marcas diferentes. Uma ultra exclusiva, que é a Carlos Nielli, outra semi-exclusiva, que é a Carlos by Miele, e outra que é a popular, que vai ser a M-Officer. Né? Na Carlos Miele, você só tem uma roupa, né? Para uma roupa, ela é feita exclusivo. Na Carlos by Miele, você vai ter 3 roupas, né? 3 tamanhos diferentes para cada roupa,
mas você não vai ter estoque de reposição. E na M-Office você vai ter de tudo, né? A que vai custar mais caro, evidentemente, é a exclusiva, né? Nós somos fortemente atraídos pela ideia de escassez, né? Então, ligue agora, a TechPix, né? É só para os 100 primeiros. Se você ligar agora para o ômega 3, você ganha não sei o quê. A sua top term é só para os 50 primeiros. Enfim, essa história de forma geral. Bom, deixa eu cortar aqui. Ok. Bom, e além disso, além da persuasão, opa, nós falamos também, aqui, cadê persuasão, da questão da conformidade social. A conformidade é, né, o momento que o indivíduo ele vai ajustar o seu comportamento à vontade de um terceiro, ele vai se submeter. E 3 estudos mostraram fortemente isso, né, dentro da psicologia social. Stanley Milgram, Muzaffar Sherif e Solomon Asch, né? O primeiro estudo de Muzaffar Sherif, basicamente, ele colocava um pontinho ali brilhando, esse pontinho ficava sempre parado e a percepção das pessoas influenciava a percepção individual até o ponto das percepções se tornarem praticamente idênticas, né? O outro estudo clássico do Solomon Asch, sem tecnologia, sem nada, ele colocava uma sala, né, cheia de atores e apenas um indivíduo inocente ali participando, fazia 3 risquinhos e todos respondiam errado, e uma parcela significativa das pessoas que estavam sendo testadas também respondiam errado. Isso é uma conformidade, né? E da mesma forma que o estudo do Stanley Milgram, ele criava aquela situação, né, de obediência, né? Então tinha uma autoridade ali falando o seu experimento, e mesmo ali na circunstância, né, onde ele mataria um indivíduo, ele vai até o fim de maneira geral. Alguns pontos, né? Então, primeiro, a conformidade ela é reduzida se o comportamento, a crença não é unânime. A dissidência, ela chama dissidência. Em sala de aula, por exemplo, todo mundo começa a responder a mesma coisa. Um começa a responder diferente, isso já chama outros também a responderem de forma diferente, né? Além disso, quanto mais coeso for o grupo, maior vai ser a conformidade existente. E uma outra questão que vai influenciar fortemente é o status. Quanto maior for o status, né, do terceiro, mais nós nos submetemos à vontade. Como já dito anteriormente, a questão dos compromissos públicos, né, eles geram, sim, uma forte conformidade. E a conformidade, por sua vez, ela pode ser normativa, quando o indivíduo ele se adequa para ser aceito, ou informativa, quando o indivíduo ele decide usar máscara, por exemplo, porque ele se convenceu de que aquilo é importante. Vamos cortar aqui. Um outro ponto que nós conversamos é sobre a influência do grupo, né, em relação ao indivíduo, e o primeiro escopo de destaque é a influência do grupo em relação ao desempenho. E aqui nós temos um binômio, né? Quando nós falamos de atividades fáceis, né, e essa influência do grupo ela é favorável, isso tende a elevar o comportamento do indivíduo. Ou melhor, melhorar o desempenho do indivíduo, né? Um exemplo aqui é uma torcida, é um time que joga para a sua própria torcida. Isso aumenta o rendimento individual. Aliás, o primeiro a testar isso foi um psicólogo social chamado Triplett, aonde ele colocou, né, inicialmente crianças para andar de bicicleta, mensurou o tempo daquilo, depois colocou outras crianças juntas e viu que o desempenho melhora. Então, o desempenho ele melhora em atividades fáceis, mas quando nós falamos de atividades difíceis, que o indivíduo ele se sente inseguro, né, de algum modo, o grupo vai, na verdade, prejudicar o desempenho, ao invés de melhorar. Ou seja, o grupo ele vai melhorar
as respostas dominantes. Se você é bom naquilo, você fica melhor no grupo. Se você é ruim, você fica pior, por assim dizer. Um outro ponto que eu vou chamar a atenção, que vai cair na prova, é a questão do pensamento de grupo, da coesão de grupo. Afinal, né, quais são os efeitos de que você já foi coagido por um grupo e que um grupo está exercendo uma influência muito significativa em relação a você? A primeira é a autocensura de dúvidas, ou seja, apesar de você desconfiar do grupo, você não se permite duvidar dele de alguma forma. Uma ilusão de unanimidade, ou seja, uma ideia de que todos pensam daquela forma, de que todos concordam com aquilo, a racionalização, ou seja, você evitar racionalizar em relação a isso, a ilusão de invulnerabilidade, você achar que o seu grupo é o mais forte, o mais capaz, que ninguém pode com ele, a fé na moralidade do grupo, que entra, né, também, né, como um rechaço, né, em relação a duvidar da moralidade e uma visão estereotipada em relação à oposição, como, por exemplo, democratas, republicanos, ou aqui no Brasil, né, a direita e a esquerda, né, de forma geral. Deixa eu cortar aqui, vamos lá, semana 5. Semana 5 foi longo esse bimestre, hein? Vamos lá. Bom, o outro ponto, né, a se destacar é a influência do grupo, nesse caso, Não, esse já foi, aqui em relação a si. Agora, na verdade, a questão dos mundos sociais, né? E um dos pontos que nós destacamos nessa aula, né, de mundos sociais foi a questão do efeito holofote. O efeito holofote, ele vai envolver ele é a sensação de que nós estamos sendo observados mais do que estamos de fato, né? Então, você acabou de cortar o cabelo, acha que está horrível e sente que as pessoas estão reparando quando, na verdade, não estão, né? Ou seja, o efeito holofote, ele nos traz a impressão de que nós estamos no centro do palco e estamos sendo observados mais do que estamos de fato, né? E o nosso self, ele vai se constituir a partir de duas bases, né? Primeiro, os autoesquemas, né? É a composição de informações que nós trazemos em relação a nós mesmos, né? Por exemplo, o Thiago, ele tem cabelo comprido, ele é chato, ele gosta de comer pizza, é estudioso, etc. Então, são concepções que você tem em relação a si mesmo, e um outro seriam selfies possíveis, aquilo que você tem no seu horizonte de possibilidade como desejável ou como indesejável. Por exemplo, um selfie desejável para Tiago, prêmio Nobel, contratado pelas melhores universidades na Europa, ficar rico, mega sena, ficar magro, ficar cada vez mais bonito, selfie indesejável, ficar pobre, na rua da amargura, ser abandonado por todos, etc, etc, etc. Bom, deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui importante para a autoestima. Ele é um senso de valor próprio que você tem em relação a si mesmo, né? E ela pode ser mais alta ou mais baixa. Uma autoestima alta vai te impulsionar mais frente aos seus objetivos, e uma autoestima baixa, né, tende a se colocar como um empecilho. Aqui, essa é uma questão importante, né? O viés de autosserviço é uma tendência que nós temos de achar que as nossas habilidades, competências, ou mesmo as nossas virtudes, a nossa ética é superior à do grupo, mesmo quando não é, né? E a lógica da apresentação, da autoapresentação, são as técnicas que nós nos envolvemos para passar uma melhor impressão para terceiros, né, para vender um quadro mais positivo do que ele é de fato para terceiros, como é esse rapaz aqui de camisa vermelha dançando essa canção aqui junto com Celso Portiolli, Gavião e Companhia Limitada, né? Vamos lá. Semana 6. Acabando já nosso curso, hein? Semana 6, vamos lá.
Bom, na semana 6, nós discutimos a questão da formação das atitudes. A atitude é um tipo de inclinação em relação a algo, ou seja, vai determinar o que você pensa em relação a algo. Você gosta, não gosta, desgosta, né? E a atitude, ela nem sempre corresponde a realidade, principalmente a atitude mensurada, né? Por exemplo, muitas pessoas que dizem que são contra roubam, né? Muitas pessoas que dizem que são contra trapaceiam. Muitas pessoas dizem que são contra bebidas alcoólicas, bebem, né? Isso seria o efeito que a gente chama na psicologia social de hipocrisia moral. Mas ainda assim, as atitudes elas são de alguma forma um tipo de preditor. Né? As atitudes elas vão ser fortes preditores quando outras influências sociais são minimizadas, quando você não tem pai, mãe, filho, cachorro, galinha, papagaio, exercendo influência naquela tomada de decisão, quando a atitude ela corresponde ao comportamento previsto, como é o caso de estudos eleitorais, né? Quem tem uma ideologia forte em relação a um espectro tende a acompanhar alguns partidos em revelia de outros, e quando a atitude ela é potente, né? Quando você é, por exemplo, sei lá, um membro da Ku Klux Klan, né? Altamente apegado, né? A uma tendência, né? Enfim, então, basicamente, aqui, né, as atitudes elas vão se plasmar em três grandes teorias. Essas teorias são importantes para a nossa prova. A primeira é a autoapresentação. Então, nesse caso, a gente vai adaptar no dia a dia as descrições das nossas atitudes a fim de agradar os terceiros, a fim de se engajar mais rápido, né? Por exemplo, vamos supor, quem está aqui hoje? Deixa eu ver aqui. Vamos supor que a Daniele ela faz uma comida horrível, muito ruim, assim. E é um encontro da turma, ela leva a comida dela e ela pergunta, professor Tiago, você gostou? Aí eu dou aquele sorriso, sim, né? Sim, mastigando, assim, mesmo não gostando. Né? Isso entraria na teoria da autoapresentação. Sabe quando seu chefe faz aquela piada horrorosa e você dá risada e fala, ah, você me mata desse jeito? Isso é autoapresentação. A teoria da dissonância cognitiva ela vai dizer que existem tensões né, entre estado interno e estado externo e que nós buscamos, a fim de reduzir essa excitação negativa, justificar internamente os nossos comportamentos. Lembra daquele exemplo do cigarro? Então, tá o professor fumando aqui o cigarro de caneta, né? E eu começo a pensar, bom, é uma substância mortal? É uma substância mortal, mas a probabilidade de morrer não é tão alta, né? Vejam aqui, etc, etc. Então você justifica para si mesmo. E a terceira seria a teoria da autopercepção. Ou seja, aqui quando uma atitude em relação a algo é fraca, né? Eu pergunto, por exemplo, o que você acha de Osama Bin Laden? Né? Você tem uma ideia? Não, Osama Bin Laden não. O que você acha de carne não também? O que você acha de pudim de palmito? Você fala, caramba, que coisa estranha, né? Pudim de palmito. Então, nesse caso, a sua atitude em relação a pudim de palmito, ela tende a se formar a partir da sua experiência. Então, você experimenta o pudim de palmito e fala, nossa, que gostoso. Então, agora a sua atitude é positiva em relação ao pudim de palmito. Ou ao contrário, né? Nossa, que lixo, que horrível. Sua atitude se torna negativa frente ao pudim de palmito. Vamos lá? Semana 7, quase acabando o curso, quase acabando. Semana 7, as singularidades referentes à questão humana. Então, um ponto que a gente chegou é que nós somos animais sociais, que fomos talhados pelas forças evolutivas, e compreendendo aqui, né, mutação, deriva genética, seleção sexual e seleção natural, e em um processo que se levou a mais ou menos 6 milhões de anos e se tornou
mais inteligível nos últimos 200 mil anos. Então, é uma espécie, né, nós somos um espécime, um primata, um grande primata, que vai fazer par aqui com bonobos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e gibões, e nós temos algumas singularidades, né? Dentre elas, o tamanho do nosso cérebro. O cérebro humano é o maior do reino animal, em comparação ao tamanho do corpo, e também é o mais denso, ou seja, é o que tem o maior volume de células, né, por centímetro cúbico. Além disso, a maior parte da maturação, do desenvolvimento do cérebro, ele se dá fora do útero da mãe, né, fora do ovo, ele se dá em vida, né, e por conta disso, a infância, né, humana, ela é a maior em todo o reino animal. Além disso, nós teríamos uma outra singularidade, que é a capacidade de colonizar qualquer cenário a partir, evidentemente, das nossas adaptações culturais. Nós não somos como os tardígrados. Lembra que a gente falou dos tardígrados, os ursinhos d'água, né, o ser mais evoluído da natureza? Esse sim pode colonizar todo tipo de cenário sem nenhum tipo de produção cultural. Ele só vai. E ele é bonitinho, hein, gente? O tardígrado. Aliás, aqui depois eu conto para a Renata. Um amigo meu, biólogo, fez uma tatuagem de um tardígrado. Eu achei muito engraçado. Era só o que faltava, né? Um tardígrado tatuado, mas ficou muito bonito, muito bonito. Além disso, a complexidade das ferramentas humanas. É só a gente pensar no nosso dia a dia. Quantas ferramentas vocês já usaram hoje? Eu, por exemplo, eu tomei banho e para isso eu usei um chuveiro, eu usei esponja, eu usei... Não é essa aqui, né? Eu usei sabonete, eu escovei os dentes, então eu usei pasta, utilizei a escova de dentes, eu tentei usar café, fazer café e não consegui porque acabou o gás, mas eu usei o fogão. Ou seja, o nosso dia a dia ele é cercado de ferramentas, né? E isso não tem precedente entre os demais animais. E, por fim, a produção artística, né? O que é a produção artística? A música é um tipo de produção artística, a fotografia é um tipo de produção artística, o cinema, o teatro, cinema, o cinemão inventado pelos irmãos Lumière, teatro, ou até mesmo, né, videogames, né? O que não faltam, né, são formas de expressão artística entre humanos, e também não há precedente semelhante no reino animal. Esses seriam os 4 graus de complexidade, e esses 4 graus de complexidade, por sua vez, se deram em resposta aos desafios enfrentados, e esses desafios são majoritariamente sociais, como, por exemplo, evitar danos, né? Ou seja, se proteger contra predadores e inimigos. Nisso, o grupo ajuda, né? Você está diluído dentro de um grupo, né? Você pode fazer um escudo de pessoas, né? Evitar doenças. Por mais que as pessoas nos transmitam doenças, a proximidade em relação com outras pessoas nos ajuda a curar das nossas infecções, das nossas chagas, né? Tanto é que nós desenvolvemos até profissões para isso, na área da saúde, fazer amigos, ter bons relacionamentos. O status social, ele é uma condicionante, mesmo em sociedades que ainda vivem como coletores e caçadores. Então, por conta disso, esse é um desafio. Tanto adquirir quanto reter um companheiro sexual é também uma lógica que esteve involucrada em toda a evolução humana, assim como cuidar da prole, né? Ou seja, o ônus parental. Bom, então aqui já foi também. E a hora que eu vi a prova, gente, eu falei, não acredito. Fiz a prova muito fácil. Enfim, agora falta, não dá para mudar, né? Bom, nessa sequência, a gente começa a falar na ideia de inteligências especializadas, né? E o primeiro, que vai de uma forma que mais expressiva mudar essa concepção do que a gente entende como inteligência, né? Baseado, por exemplo, no coeficiente de
de QI é Ruhr Gardner. Alguém me chamou aqui? Márcia, diga lá. Desculpa, professor, bom Não, dia. imagina. Eu errei, eu apertei errado, professor. Eu fui arrumar o volume aqui, desculpa. Pôs a mãozinha aqui, assim, ó. Não, tudo bem, tranquilo, Márcio, tranquilo. Eu também faço isso. Aliás, ontem, na hora da aula à noite, eu fechei a sala sem querer e eu não conseguia voltar de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Depois eu assisti a gravação, os alunos no maior debate. Bom, Ruhr Gardner, ele muda a ideia de inteligência. Ele diz que não existe uma inteligência, que existem várias inteligências. Nessa lógica, por exemplo, quem seria mais inteligente, Pelé ou Einstein? Na verdade, ambos seriam pessoas extremamente inteligentes, né? O Pelé, por exemplo, vai ter uma inteligência mais corporal e sinestésica, enquanto Einstein vai ter uma lógica mais matemática, né? Quem seria mais inteligente, Mozart ou Dalai Lama? Ambos vão ser pessoas extremamente inteligentes, né? Mozart vai ter uma maior inteligência musical e Dalai Lama uma maior inteligência existencial e possivelmente intrapessoal. Então, basicamente, as inteligências, segundo Gardner, são existencial, ou seja, relacionado a questões espirituais, lógico-matemática, ou seja, pensamento lógico, musical, naturalista, entender os seres vivos, a natureza, espacial, né, se entender, como, por exemplo, a hora que você está dirigindo um carro, né, e você ter a noção de onde ele está inserido. Intrapessoal, entender a si mesmo, né? Aqui parafraseando a tábua de Atenas, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e todos os deuses, né? Linguística, ou seja, as formas de falar, de se expressar, as gírias, o jeito de falar, o tom, ou mesmo o aprendizado de outros idiomas. Corporal sinestésica, ou seja, a sua consciência corporal, e interpessoal, os contatos entre pessoas. E nós desdobramos, né, na nossa leitura, apenas essa inteligência aqui, interpessoal, né, que seria uma inteligência social. E a gente descreveu inicialmente o construto de teoria da mente. A teoria da mente, ela vai se dar pela interação de três construtos diferentes, né? Sendo um detector de intenções, ou seja, você está vendo o que a pessoa vai fazer, um detector da direção do olhar, e a gente até discutiu, né, que a parte branca do nosso olho, esclerótica, ela é mais branca do que os dos demais animais, para ficar mais fácil ver para onde nós estamos olhando, e um mecanismo de compartilhamento de atenção triádica, né? Quando eu chamo a Renata, vem aqui, olha lá aquele pássaro ali em cima da árvore, né? E a Renata, é mesmo, né? Olha, ou seja, nós conseguimos aqui focar a nossa atenção numa terceira coisa, isso dá ideia à teoria da mente. A teoria da mente é a nossa capacidade cognitiva de fazer inferências em relação a estados mentais de terceiros. Ou seja, eu ficar imaginando aqui, né? O que será que a Márcia está achando da aula de hoje, né? Como a Márcia levantou a mão aqui, por exemplo, será que a Márcia está com uma dúvida? Será que a Márcia está com uma pergunta? E um exemplo clássico, né, é aquele estudo do Selen-N, né? Selen-N, né? Perdão. Então, você tem o bonequinho aqui, o Don Corleone, aí você tem um amiguinho e a criança. Né? Aí você vira para a criança e fala, olá, criança. Olha, eu vou guardar o Don Corleone aqui no meu bolso, né? E eu viro pro outro amiguinho, vai lá buscar uma água, por favor. E enquanto isso, eu falo, olha aqui, criança, eu vou colocar agora o Don Corleone atrás do computador. E eu pergunto, criança, quando o amiguinho voltar, aonde ele vai procurar o Don Corleone? Se a criança responder no bolso, é um sinal de ausência de teoria da mente, porque afinal ele não conseguiu aqui fazer uma inferência de que a pessoa não viu o que ele viu. Agora, se ele responder, perdão, ao contrário, né? Se ele responder no bolso, ele vai ter feito uma inferência correta, porque afinal a pessoa não viu que eu mudei de direção, né? Então ele vai imaginar
exatamente o que a pessoa imaginaria. Agora, se ele responder atrás do computador, isso denota uma ausência, né, uma incapacidade de separar o próprio self do self do terceiro. Ou seja, ele não consegue fazer uma inferência mental, perdão, gente, em relação aos processos mentais dos terceiros. Cadê aqui? Cadê? 9. Vamos liberar aqui para a Vivian. Ok. Bom, então, inicialmente, a gente conversou também sobre as características básicas da cognição social. Vou falar brevemente elas. Primeiro, nós somos avarentes cognitivos, ou seja, os seres humanos eles têm preguiça de pensar em relação a tudo, né? Além disso, nós somos esponjas que armazenamos informações sociais para utilizar elas no futuro, né? Quando lá no Big Brother, por exemplo, alguém houve uma fofoca, ele guarda para usar isso no futuro, é exatamente o que nós fazemos, né? Além disso, nós somos agentes causais, ou seja, nós temos agendas internas, vontades, virtudes que são só nossas, né? Que nem como eu disse, né? Você vive com uma pessoa e ela fala assim, nossa, eu sempre quis ir para o Himalaia, e você nunca soube daquilo, né? Isso é a agenda interna do indivíduo. Além disso, né? Quando você observa alguém, isso afeta o contato dele, ele tende a retornar a percepção, afetando, inclusive, o próprio observador, né? Como nós somos atores sociais, nós nos interpretamos como protagonistas, como o centro do palco, né? Além disso, nós somos dotados de algo chamado psicologia leiga, algo como uma teoria da mente, ou seja, nós fazemos o tempo todo inferências mentais sobre o que os outros estão pensando, o que os outros estão fazendo, né? Como aquele episódio do Chaves, por exemplo, né? Que tá o senhor Barriga tentando coçar as costas e o Chaves e a Chiquinha falam, coitado, né? Ele está sendo aqui estrangulado pelo homem invisível, né? Isso é uma psicologia leiga, né? Além disso, nós temos um anseio pragmático, ou seja, nossos pensamentos eles são voltados à ação, e os nossos processos cognitivos, mesmo sociais, eles são automáticos. Ou seja, quando você achou alguém muito bonito, por exemplo, ou você achou alguém detestável, você não fica pensando muito sobre aquilo, né? Essa emoção só vem, só se mostra, né? Só aparece. Bom, e como a gente falou, o conceito, né, de inteligência social ele vai evoluir primeiro com Leda Cosmides e John Toby, que vão falar de uma inteligência geral, que vai envolver o reconhecimento facial, a teoria da mente, a detecção de trapaça, a inteligência romântica, a aquisição de linguagem e a atenção parental. Posteriormente, o Satoshi Kanazawa considera todos esses parâmetros, mas que a inteligência geral é mais um deles. E, por fim, o professor Tiago traz dentro desse arcabouço a ideia de módulo de punição. Então, basicamente, quando a gente olha para o rosto, né, que é o primeiro mecanismo ali, o de detecção facial, ele vai responder por nossa identidade, é o principal critério para a identificação de pessoas. Ele é um critério também para expressão emocional, susto, felicidade, susto, nojo, sono, tudo isso é transmissível pelas expressões do rosto. A orientação dos olhos, né, a parte esclerótica do branco do olho humano é mais branca do que dos demais animais, né, dando ideia para onde nós estamos olhando. Além disso, é algo relevante tanto na seleção sexual, e não obstante, desde os anos iniciais de vida, a criança cria preferências pelo rosto da mãe, né, em revelia de outros rostos. Vamos lá, cadê? Semana 10. Semana 10. Bom, então, basicamente, nós chegamos à ideia de que a mente é como um canivete suíço. Ou seja, ela vai ter muitas ferramentas especializadas e cada uma é projetada para resolver uma classe de desafios, né?
E a gente falou fortemente sobre a inteligência geral, a inteligência social geral, e ela vai nos habilitar algumas coisas, né? Primeiro, aprender e recordar informações importantes, ou seja, você conseguir identificar o que é importante ou não e lembrar, e geralmente nós temos a emoção como modulador desse sistema. Além disso, formar um senso de razão, por exemplo, o que é justo e injusto, o que é magro e gordo, o que é feio e bonito, o que é desejável e não desejável, né? Nós formamos esse senso em relação às relações sociais. Além disso, lidar com questões inesperadas, né? Por exemplo, alguém na sua sala quebrou a perna, alguém acabou de entrar em conflito com outro, né? E você rapidamente vai para a ação em busca de uma solução, e para isso você precisa, inclusive, identificar a situação como problemática, né? Isso envolve identificar os padrões, né? O que seria o normal, reagir, né, frente ao inesperado, aplicar o senso comum para resolver problemas, aprender novos procedimentos rapidamente e estar alerta frente às novas coisas. Isso é a inteligência geral, né? Bom, e um outro ponto que a gente tocou foi a questão do módulo de punição. O módulo de punição, basicamente, ele vai entender que nós somos capazes de avaliar o peso do crime e estratificar de maneira hierárquica, alguns como mais pesados, outros como menos pesados, e também avaliar o criminoso, né? Se ele é um associado, se ele não é um associado. Então, basicamente, essa cognição, né, de acordo com os meus pressupostos, né? Então, você tem primeiro o criminoso, e você vai avaliar se ele é membro ou não do seu grupo. Ele é seu filho, por exemplo, ele é seu vizinho, ele é alguém completamente desconhecido. Nessas três circunstâncias, independente do crime, você vai avaliar diferente o indivíduo, né? Além disso, considerando essas três circunstâncias, o criminoso, apresenta remorso. E criminoso que eu digo aqui não é só quem cometeu o crime, é qualquer um que tenha cometido um desvio contra as normas pré-estabelecidas, como, por exemplo, um namorado, uma namorada ou um namorado que traiu o parceiro, o filho que quebrou uma coisa em casa, desobedecendo, ok? Entraria dentro dessa mesma linha de raciocínio. Então, primeiro, o indivíduo ele apresenta remorso. Segundo, ele fez aquele tipo de coisa no passado, ele tem antecedente criminal. Terceiro, ele está integrado na sociedade. Tudo isso vai influenciar nas tomadas de decisão. Além disso, a gravidade do crime. Foi um crime hediondo? Foi um crime leve, como, sei lá, andar sem máscara por aí? E a partir desse raciocínio, né, somado ao valor associativo, você vai, preferir punir ou reconciliar, e no caso de punir, você vai definir a intensidade da forma de se punir. E para isso você avalia, né, a responsabilidade do indivíduo e vai atribuir algum tipo de punição de acordo aqui com essas características, né? Então, primeiro, a gravidade do crime ele vai se definir pelo peso simbólico, ou seja, o ônus do crime, e aqui os crimes mais graves vão ser considerados os hediondos, né, na nossa sociedade e em outras também. Ó, um ponto aqui, gente, que ninguém presta atenção quando olha a legislação brasileira, e eu acho que tem algum político aqui, ou mais de um no Brasil, que vai responder por isso, hein, gente? Epidemia com resultado de morte. Enfim, deixa aí uma pergunta no ar. Quem, né, ou quais são as pessoas da classe política que podem ter influenciado a pandemia a alcançar um resultado de morte no Brasil? Fica aí, né, para os bons entendidos, está fácil entender, né? Um ponto importante, os estudos eles vão mostrar que a proximidade em relação ao transgressor é um dos fatores mais importantes para explicar a magnitude da intensidade da punição. Quando aqui, por exemplo, são parentes, né, vai haver uma defesa por punições muito mais leves do que quando são pessoas desconhecidas. Bom, então, basicamente, um outro ponto importante aqui, a gente fez, enfim, não vou falar de cada um desses pontos, porque eles não são cobrados na prova, mas a gente fez aqui um comparativo sobre a questão das influências sociais
e o tribunal de júri nos Estados Unidos, né? E a gente chegou a alguns parâmetros que podem levar aos julgamentos a serem injustos, né? Por exemplo, as testemunhas oculares, né, são as mais consideradas, mas aquelas que lidam com menos materialidade, ou seja, com um fator mais subjetivo, que as memórias elas podem ser moldadas, né, da mesma forma que o olho humano ele não é uma câmera, algumas informações elas são distorcidas. Além disso, né, durante um promotor, por exemplo, ele traz informações falsas que ajudam aqui a modelar a lembrança, né, das testemunhas. Enfim, existe também a questão do preconceito, né, e outras questões, né, que tomadas em conjunto podem levar os julgamentos a serem injustos. Gente, esse foi o nosso primeiro bimestre tranquilo, né, gente? Eu vou ler aqui algumas questões aqui da prova com vocês, só para vocês entenderem o que vai ser cobrado. Muito simples, nada de decorar, né? Tudo de pensar. Então, aqui, uma questão aqui. O grupo é o foco de análise da psicologia social. Aliás, antes do grupo, são considerados os padrões de interação que, por sua vez, podem se dar influência em relação a outro. Visto isso, que situação a seguir reflete um grupo? Aí aqui eu descrevo várias situações, mas é importante a gente ter em mente, um grupo não é só um conglomerado de pessoas, são duas ou mais pessoas que estão interagindo entre si. Por exemplo, 10 pessoas dentro de um avião e uma não está interagindo com a outra. Isso não é um grupo. 50 pessoas amontoadas dentro de um ônibus sem interagir umas com as outras. Isso não é um grupo. Agora, 3 pessoas dentro de um Uber, uma conversando com a outra. Isso é um grupo. O que vai definir grupo é você ter mais de uma pessoa, 2 ou mais, e 2, essas pessoas estarem interagindo entre si. Ok? Pegou essa aqui, já respondeu. Outra questão aqui. Aqui, ó. Visto isso, que situação a seguir define a possibilidade de influência de um grupo em relação a outro? Basicamente, quando nós falamos de 2 grupos, a interação ela pode ser competitiva ou ela pode ser cooperativa, né? Dificilmente as influências elas vão ser neutras ou elas vão ser apenas competitivas ou só cooperativas, né? Elas podem ser tanto competitivas como comparativas. Aí aqui tem outra aqui. A persuasão é uma ação deliberada de um indivíduo que busca, por sua vez, mudar as atitudes e comportamentos de um indivíduo ou de um grupo. A persuasão é o objeto central na psicologia social. Então, nesse caso, considerando a lógica de Robert Cialdini, que situação a seguir tende a ser mais persuasiva? Então, aqui nessa, eu vou descrever várias situações práticas. Um comercial com estudantes, uma campanha publicitária. Então, a gente tem que se ater a todos aqueles pontos que o Cialdini coloca, como, por exemplo, ter autoridade, o gostar, a ideia de escassez, ok? E qual seria a mensagem mais persuasiva? Tá bem fácil, para falar a verdade. Essa aqui vocês vão ler, vão bater o olho, vão flagrar. Deixa eu ver outra aqui. Tudo muito fácil. Devia ter feito mais difícil, né, gente? Muito fácil. Aí aqui, a teoria da autopercepção, essa aqui lembra relacionada à formação de atitude, assume que quando as atitudes são fracas, nós simplesmente observamos as circunstâncias e a partir daí inferimos nossas atitudes. Uma implicação, por exemplo, você não tem atitude nenhuma em relação ao cigarro. Fumou o cigarro, gostou, você pensa, gosto de cigarro, ok? Então, nesse caso, que situação a seguir denota algo captável pela teoria da autopercepção? Então, aqui vão ter várias descrições de situação. Por exemplo, vou dar uma aqui. Ao longo da vida, apesar de João ter tido muitas experiências políticas positivas, ele nunca desenvolveu uma inclinação atitudinal. João não sabia se gostava de Fabiana, mas depois de viajarem juntas, emoções positivas
Enfim, você vê que situação vai se encaixar mais dentro da teoria da auto-apresentação. A teoria da percepção, perdão. Outra teoria que a gente travou, né, que está aqui na pergunta, é a teoria da autoapresentação, né, que ela entende que as pessoas, elas vão buscar, né, como camaleões, se adaptar às situações e descrever as suas atitudes aos próximos, né, a fim de melhorar o entrosamento com as pessoas, né? Então, tá vários exemplos aqui descritos, né, mas seria como aquela situação, aonde, por exemplo, a Márcia, né, trouxe lá um arroz doce, tudo ruim, tudo horrível, né? E eu falo, nossa, Márcia, que delícia, né? Bem que eu queria poder comer mais, mas eu tô com uma dor de dente aqui, né? Enfim, então eu melhoro, né, a nossa descrição. Além disso, tem uma questão perguntando de Gardner, né? Gardner, ele vai dizer que existem várias inteligências diferentes, ou seja, inteligência não é você saber matemática, português, química, física, música, tudo isso, né, tomado em conjunto. Então, tem várias situações que vai perguntar de inteligências diferentes e o que Gardner diria. Por exemplo, vou ler aqui uma alternativa. Howard Gardner certamente diria que Pelé é mais inteligente que Einstein. Afinal, quem se lembra de Pelé? Para Gardner, Mozart certamente é mais inteligente que Ayrton Senna. Gardner certamente diria que Michael Jordan é menos inteligente que Einstein. Enfim, são várias aqui, e você vai naquela que tem mais logicidade, né? Lembrando que para Gardner, nós falamos de várias inteligências diferentes, né? Por exemplo, Chopin e Miguel Nicoleles. Ambos seriam inteligentes, né? Um vai ter uma inteligência mais lógico-matemática, outro uma inteligência mais musical. Gente, tem um cara ligando o carro aqui, tá um porre aqui na porta. Bom, é isso. Chega de ler questões que já dei muito spoiler. Tem uma outra, por exemplo, que vai perguntar sobre os rostos. Qual que é o papel do rosto na interação social? A gente viu, fácil, né? Vai se relacionar, por exemplo, à identidade, à seleção sexual, à demonstração de emoções, ao padrão de preferência das crianças, né, neonatas, né, que acabaram de nascer. Enfim, é isso. É isso. Gente, é isso aí. Chegamos ao final da nossa revisão, chegamos ao final do nosso bimestre. Enfim, semana que vem é prova, aí semana que vem o professor ele não entra aqui na sala, não tem live. Vão lá direto para a prova ela vai ficar aberta do dia 28 até o dia 4. E lembrando aqui, né, relembrando, vocês têm duas possibilidades para fazer duas possibilidades para executar a prova. Fez uma vez, achou que foi bem, nem precisa fazer uma segunda. Agora fez uma vez, ficou meio cabreiro, faz uma segunda, porque o sistema ele vai contabilizar a média, ou seja, a soma das duas, né, divididas por 2. E cada tentativa fica aberta por 4 horas no sistema. Deixa eu cortar aqui a gravação.